Olá, boa noite a todos. Bom, é o seguinte, eu vou parar de pedir desculpas pelos atrasos, porque eu cheguei à conclusão de que esse aplicativo é mais forte do que nós. Então, tivemos novamente uma dificuldade hoje, lamento por isso. Estamos, bom, né, começando com um pouco de atraso. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, uma informação, muitos têm se dirigido a nós perguntando sobre se as palestras ficarão disponíveis gravadas, né? E a resposta é que nós estamos providenciando, precisávamos de autorização dos palestrantes, mas já está quase tudo pronto para que isso aconteça e em breve, então, as palestras ficarão disponíveis no YouTube, no canal da associação. Tá? Bom, sem mais demora, então eu queria apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, professor Cláudio Miquelon, professor de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito de Edimburgo. Ele me pediu para apresentá-lo assim, e sem autorização dele eu vou dizer mais algumas palavras, porque, bom, vocês vão entender no final. O seguinte, o Cláudio dá aula na Escócia, né, fez o doutorado dele lá, mas ele é brasileiro e é meu conterrâneo, e dá para dizer contemporâneo de universidade. Nós frequentamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mais ou menos na mesma época. Desculpa dizer, Cláudio, ele é pouco, quase nada mais velho do que eu, pouco mesmo suficiente, assim, não o suficiente para que não tenhamos convivido, inclusive como alunos de graduação, mas uns anos na frente, eu conheci o Cláudio quando ele já era monitor de uma disciplina, famosa disciplina na Faculdade de Direito da URGS dos anos 90, chamada História do Pensamento Jurídico. O professor titular da disciplina é um excelente professor, muito marcante para mim, mas eu tenho que dizer para vocês que eu ficava contente nas ocasiões em que o professor titular faltava, porque aí as aulas ficavam a cargo do monitor, que era o Cláudio. E aquele menino, né, deu para mim algumas das melhores aulas que eu tive no curso de graduação. Depois ele foi meu professor de novo, né? Tudo com um lembrete, gente, que a nossa diferença de idade é quase nenhuma, né? Mas foi meu professor no doutorado e não é nada importante, né? Não é por isso que o Cláudio ficará conhecido, lembrado, né? Mas ele foi muito importante para mim. Eu diria que ele foi decisivo no meu interesse pela filosofia, tá? E aí eu queria dizer isso também porque o seguinte, né? Vocês matriculados em um curso de filosofia do direito privado, duvido que não haja muitos professores que foram importantes, marcantes para vocês, mas não é toda hora que nós temos a oportunidade de dizer para eles isso, né? Então, eu tive essa oportunidade hoje e não quis perdê-la. Desculpem pela fala inicial mais demorada e pessoal, chega disso, então. Com vocês, o Cláudio Miquelon, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar ouvi-lo como eu já adorava ouvi-lo nos anos 90. Cláudio, é contigo, tá? Estamos aqui atentos a ti. Muito obrigado, Leandro. Eu tinha dito para o Leandro não falar muito no começo para introduzir. Eu falei que o grande problema é que se ele falasse que eu tinha sido professor dele, aí o nível muito grande. Sucesso é expectativa menos resultado, né? Então agora eu estou com problemas aqui. Eu me lembro bem dessa época. E o Leandro, o Leandro era um daqueles alunos interlocutores, né? Então o sujeito já começava, tinha 3 ou 4 na turma, gente que discutia com a gente em paridade não só de idade, mas em paridade de armas. Mas eu queria agradecer pelo convite também, que por 2 razões. Uma, é sempre bom, 3 razões. Uma, porque é sempre bom
diminuir um pouco a minha culpa por ter saído do Brasil. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de falar com pessoas no Brasil sobre acadêmicos, a minha culpa diminui um pouco, e isso faz com que eu me sinta um pouquinho melhor. Então, psicologicamente, é muito bom. Fiquei muito agradecido pelo convite. O segundo ponto é que eu tem a ver com o John mesmo. O John Gardner o John Gardner morreu ano passado. Eu 55 anos. Ele era o sucessor do Hart na cadeira de Jurisprudence em Oxford. Sucessor do Working, na verdade, né? Do Hart, do Working, e daí o John. E o John se dedicou especificamente muito, entre outras coisas, mas muito à filosofia do direito privado. E há muita coisa agora que está se produzindo sobre ele, em parte porque há muitos livros em homenagem, tá? Ele morreu cedo, e é um sujeito de uma inteligência fantástica e também um sujeito com quem era muito bom conviver. Então eu fiquei feliz de poder falar um pouco sobre o John, poder reler coisas. Eu estou escrevendo um texto sobre um aspecto diferente do que eu vou falar hoje sobre o John, para um livro em homenagem a ele e tal, mas eu fiquei feliz por poder falar sobre o John também. E em terceiro lugar, eu fiquei feliz porque me fez ter que pensar sobre algumas coisas que eu não pensava há muito tempo. Eu tenho discutido essas coisas com o John há muito tempo, tinha discutido, enfim, antes dele morrer, por muito tempo, e às vezes a gente se acostuma com certas coisas, não sei se vocês têm essa experiência, a gente se acostuma com certas formas de pensar, e eu tive que reler algumas coisas que eu não lia há anos do John para falar hoje, e isso foi bom, me fez relembrar um amigo, e me fez me refamiliarizar com algumas coisas sobre ele que eu não tinha, que eu tinha esquecido, coisas inclusive sobre que eu acho, razões pelas quais eu achava ele brilhante. Muito bem, mas eu vou fazer uma coisa muito chata, provavelmente, para vocês. Eu não estou muito acostumado a dar visões panorâmicas de autores, assim, que essa pessoa pensa, o que aquela pessoa pensa. Então, o que eu vou fazer é identificar o que eu acho uma das principais contribuições do John ao debate, que é a tese da continuidade, sobre a qual a gente vai falar muito. Eu vou começar dando algumas dicas sobre a metodologia que ele usou para chegar a essa tese e sobre alguns tipos o ponto de vista dele que ajuda ele a se aproximar dessa tese. E depois eu vou falar sobre a tese mesmo. E quando eu falar sobre a tese, eu vou falar em duas partes. Uma são uma espécie de limpeza do terreno, uma tentativa de explicar algumas clarificações conceituais para eles são importantes e clarificações que que ele produz sobre outros rivais dele, como Weinreb, que a gente já discutiu, Coleman e outros, Ripstein. E a segunda parte vai ser especificamente sobre a tese. Então, qual é o conteúdo da tese? O que é a tese? Eu acho que essa tese é a tese mais interessante do John. Eu acho que o John nunca percebeu a possibilidade que isso tinha de explicar a responsabilidade civil, contratual e extracontratual, e explicar certos institutos que nós temos que parecem ser ad hoc. Então, eu não vou entrar muito nisso, mas de quando em quando eu vou voltar a algum ponto sobre direito civil, mesmo brasileiro, e mostrar como algumas dessas, como a tese da continuidade tem a capacidade de provavelmente explicar melhor algumas partes do nosso direito privado do que teses como, por exemplo, a tese do Weinreb sobre a redução do direito privado de ser corretivo, o não funcionalismo, etc. Então, são basicamente três partes. A primeira são os pontos de partida dele, depois o engajamento dele com os rivais, só para clarear certos conceitos, e enfim, a tese da continuidade e o impacto que a tese da continuidade tem dentro do direito da responsabilidade civil. Então, tem a típica estrutura de uma palestra chata, em que eu vou ficar falando sobre coisas de maneira organizada, mas sem grandes floreios. Eu não vou ficar fazendo grandes ilações, eu quero ser bem preciso nas coisas que eu estou dizendo e vou falhar miseravelmente, mas essa é a ideia. Eu queria esclarecer basicamente três pontos.
O primeiro são pontos de partida. O primeiro ponto de partida do John é que o John é um filósofo analítico, né? Era um filósofo analítico. E é filósofo analítico não no sentido de adotar uma série de posições ou teses da filosofia analítica, da linguagem. Ele era um filósofo analítico no sentido contemporâneo de filosofia analítica, né? O filósofo analítico, ele pensa na filosofia como método de esclarecer aquilo que está confuso. E ele acha que esse debate sobre qual é o ponto, qual é a razão de ser da responsabilidade civil, é um debate que está muito confuso. Ele acha que há muitas teses em todos os lados, e uma das coisas que ele vai fazer é olhar para essas teses com uma lupa, e ele vai demonstrar que algumas teses, na verdade, são pacotes de teses. Há muita coisa acontecendo ali que parece estar co-implicada, parecem ser o mesmo problema, aspectos diferentes do mesmo problema, são problemas diferentes, podem ter soluções diferentes. Então, o filósofo analítico, ele individualiza e desempacota conjuntos de teses, de claims, né, que às vezes não parecem fáceis de ver à primeira vista. Vou dar alguns exemplos à medida que a gente for andando. Ele faz isso de várias maneiras. Ele vai identificar, por exemplo, que um claim pode ter dois aspectos e os dois não estão logicamente conectados. Ele pode ver que, às vezes, em um claim tem um aspecto, o claim tem um aspecto normativo, um aspecto descritivo, um aspecto conceitual, e daí ele desagrega eles. E, em parte, porque o que acontece é um contrabando, né? Frequentemente, teses que são apresentadas como descritivas, a gente vai ver isso um pouco depois, são apresentadas como descritivas, elas, ou meramente explicativas, sem ser normativas, sem ser justificatórias, essas teses, elas, na verdade, são profundamente normativas, e elas contrabandeiam a plausibilidade de uma tese normativa a partir da plausibilidade de uma tese descritiva. Então, parece que é uma descrição razoável do objeto, e junto com essa descrição razoável se compra um conjunto de compromissos normativos. Então, o que ele vai fazer é tentar individualizar e desempacotar esses conjuntos de teses, de ideias sobre o direito privado, a responsabilidade civil especificamente, e ao desempacotar isso, ele vai tentar demonstrar como a mais entre o céu e a terra do que sonha a filosofia do Weinreb, do Coleman, etc. Então, e uma das coisas que então, deixa eu dar um exemplo para vocês do tipo de movimento intelectual, de movimento mental que está envolvido nesse tipo de coisa. Que eu mencionei para vocês, em que ele critica a aparente continuidade, a aparente similitude entre dois tipos de claims, então, de teses. O Weinreb, Coleman e outros antifuncionalistas, eles dizem, não, nós somos antifuncionalistas, nós temos uma explicação funcionalista do direito privado, uma ideia de que o direito privado ele serve a certas funções que não vêm de dentro do direito privado, que essa explicação funcionalista ela é uma explicação errada, equivocada. E isso é um lado deles. E por isso eles são contra a análise econômica do direito e outras formas de tentar reduzir o fenômeno da responsabilidade civil, em particular, a bens ou valores ou objetivos que são exteriores ao direito privado. E eles, no mesmo fôlego, então, completa, não? Uma tese compreensiva da justiça corretiva como oferecendo uma explicação total para o direito privado, ou seja, ela é suficiente para explicar o direito privado. Então, como nós somos antifuncionalistas, o que nós queremos prover para vocês é uma explicação da justiça corretiva como sendo suficiente para explicar todo o direito. Eu vou falar aqui de direito privado, mas o foco de todos eles é o direito da responsabilidade civil. Então, é suficiente. E o John diz, olha, as coisas não parecem, parece que essas duas coisas não estão relacionadas da maneira como eles pensam que estão relacionadas. A uma, porque não parece que uma coisa implica a outra, que para que eu seja um antifuncionalista, eu tenho de defender que a justiça corretiva é uma condição suficiente para explicar todo o direito da responsabilidade civil.
Parece que eu não só não preciso fazer isso, como que eu preciso é uma coisa diferente, eu preciso demonstrar que ela é uma condição necessária. Ela pode não ser suficiente, ou seja, para objetar ao funcionalismo de um Posner, tudo que é preciso é demonstrar que é impossível explicar o direito privado sem que haja uma referência à justiça corretiva como um elemento necessário. A justiça corretiva como uma condição necessária, mas não é necessário oferecer a justiça corretiva como uma condição suficiente, que tudo que eu preciso saber para explicar o direito da responsabilidade civil é o que é a justiça corretiva e como ela se relaciona com a responsabilidade civil. Mais ainda, se eu criar essa teoria de que a responsabilidade civil é uma condição suficiente, a justiça corretiva é uma função suficiente para explicar a responsabilidade civil, eu não vou ter, eu vou ter oferecido uma alternativa ao Posner, mas eu não vou ter provado que o Posner está errado. O que eu tenho agora é uma explicação completa baseada na justiça corretiva e uma explicação completa baseada, sei eu, na eficiência econômica. Então, que não só a condição suficiente é um exagero, tu não precisa estabelecer toda uma teoria de direito privado baseada exclusivamente na justiça corretiva, diz o John, para que ele atinja os objetivos deles, de objetar o funcionalismo desse tipo, como ela não é nem boa para isso, uma teoria dessas vai nos oferecer uma alternativa, mas não vai nos oferecer. Então, esse é o tipo de movimento intelectual que um filósofo analítico faz, ele vai estabelecer que coisas que parecem andar de mãos dadas, duas teses que para o Coleman e para o Weinberg parecem andar de mãos dadas, na verdade são coisas diferentes. E vai também, o John também vai discutir outras formas de distinções aparentemente boas, por exemplo, a distinção entre explicação e justificação. Muito Coleman, por exemplo, diz, olha, uma coisa é explicar, então a justiça corretiva explica o direito privado perfeitamente, mas não justifica o direito privado, mas explica perfeitamente. Então, se a justiça corretiva é algo bom, ele é neutro sobre se é bom ou ruim ou suficiente, mas se ela for algo bom, todo o direito privado, especificamente a responsabilidade civil, que é o que nos interessa aqui, pode ser explicado derivado dessa justiça corretiva. E isso é uma explicação, mas não uma justificação, porque eu não quero me comprometer com justiça corretiva ser boa, ruim ou média. Né? O John diz, não, mas espera, isso está muito rápido. Claro que há uma diferença entre justificação e explicação, mas toda justificação é também uma explicação do objeto a partir das razões que se aplicam a ele. Então, esses são só exemplos para mostrar para vocês como ele pensa. Ele pensa tentando desagregar teses que parecem andar de mãos dadas, tenta demonstrar que certas distinções elas não são adequadas e assim por diante. Então, isso é a primeira parte, o primeiro ponto a se entender, para entender a maneira como o John pensa o direito privado. O segundo é que ele é um positivista. Tudo foi a filosofia analítica, né? o método analítico de fazer filosofia. O segundo é que ele é um positivista epistemológico. Ele é um positivista epistemológico naquele sentido que todos conhecem. Ele adota as duas teses básicas do positivismo, a tese de que todo direito tem fontes sociais, legislação, costume, precedentes, como law, etc., tem fontes sociais, e a tese de que, o que às vezes se chama de tese da separação do direito moral, diz, a tese da separação do direito moral é uma bobagem, porque há várias conexões, inclusive conceituais, entre o direito e a moralidade que qualquer positivista aceitaria. A tese, na verdade, é de que a validade de uma norma jurídica não está condicionada ao seu valor. Isso é uma tese que não esgota as possibilidades de conexão entre o direito e moralidade, tanto empíricas quanto conceituais. Há várias conexões conceituais do direito e moralidade. Mas o que ele está dizendo é que tem uma conexão conceitual específica que não se obtém, que é a validade não está condicionada ao valor da norma e tal. Mas isso vem, de uma certa maneira, isso é uma explicação. Se isso é verdade, então ele é um positivista num outro sentido também. Ele acha que o valor do direito positivo, em parte porque não há uma avaliação moral necessária para que uma regra seja válida, em parte porque as fontes sociais são contingentes, elas podem gerar o apartheid na África do Sul, gerar sistemas de estado de bem-estar social e tal. Em parte por isso, o valor do direito positivo ele não é, tem que ser cuidadoso aqui, ele não é intrínseco, ou pelo menos não é exclusivamente intrínseco. É possível que o direito tenha valor intrínseco, algum valor intrínseco. Mas todo direito
vai ter também valor instrumental. Tá? O direito é algo que tem que vale, que é bom, que tem algo que tem valor, na expressão da Christine Korsgaard, for the sake of something else, né? Em relação à possibilidade de produzir um bem externo ao direito, não? Então, há uma diferença entre o valor que algo tem em si mesmo e o valor que algo tem for the sake of something else, em relação a outra coisa. E algumas vezes o mesmo objeto pode ter os dois valores, tá? Então, por isso que não é uma opção... Então, pense, por exemplo, tem um exemplo que os filósofos da moral dão, que eu acho muito bom. Pense na caneta que o Abraham Lincoln usou para assinar a proclamação de emancipação dos escravos nos Estados Unidos. Aquela caneta. Um museu. Instrumental. Ela é um objeto que tem um valor de representação fantástico, mas também tem valor instrumental, não? Pode servir para escrever bem, pode servir como uma forma, um instrumento de educação para as massas, ele pode servir... Aquela caneta tem um valor tanto intrínseco quanto instrumental. O John não acredita que o direito todo, mas em particular o direito privado, em princípio, ele não tenha necessariamente algum valor intrínseco, mas certamente ele não excluiria disso um valor instrumental. Então vocês começam a olhar o problema que ele vai ter com gente como Weinreb, que muitos de vocês ouviram, sobre quem muitos de vocês ouviram recentemente. Aquela ideia do Weinreb que o direito privado, a função do direito privado é ser direito privado. A função do direito privado é intrínseca ao direito privado, ela não vem de fora do direito privado. O John, como bom positivista e como alguém que acredita que o direito é contingente, não tem estruturas intrínsecas dele que são vinculadas à moralidade, ele diz, bom, como disse o Hart, objetando ao Fuller em outro contexto, mas ele diz, olha, essas regras aí de bom direito do Fuller, elas são regras para construir um sistema jurídico eficiente, mas é como regra de carpintaria. Serve para construir camas de hospital ou leitos de tortura, né? Então, o direito é provável, e o John certamente acredita nisso, que a explicação instrumental ela é necessária para poder justificar o direito. Mas, claro, isso não resolve o problema dele com relação ao Weinreb e ao Coleman e ao Ripstein e todos esses kantianos. O Coleman vem de uma outra tradição, mas em especial esses kantianos, Ripstein, Weinreb, toda essa tradição, ele tem um problema que tem a ver com essa intuição básica dele de que, ainda que o direito tenha valor intrínseco, ele não tem só valor intrínseco. Muito bem. Então, agora eu começo, e aí outra coisa, a última coisa que eu queria falar para vocês é que o John, em outros lugares, que não nesses artigos que a gente conversou sobre quais que eu sugeri para vocês, ele tem essa ideia de que o apoio do direito positivo é um recurso escasso, ou seja, subjacente ao problema de saber qual é o conteúdo do direito positivo, o apoio do direito positivo é um recurso escasso, não? Há várias coisas que são danos causados por pessoas que agem de maneira culposa, maliciosa, que tem algum tipo de obrigação de reparação, mas que o direito não se ocupa deles. O direito não cria um dever jurídico de agir de uma certa maneira. Em parte porque, pode ser inconveniente, mas em parte porque o direito é um recurso, o apoio do direito positivo do sistema de cortes é um recurso escasso. Então, às vezes, até coisas que no mundo ideal e sem custos transacionais, nós teríamos judicializado, nós não vamos judicializar porque os recursos são escassos. Então ele acha que toda essa ideia de que o direito privado, em particular o direito da responsabilidade civil, porque para o Weinreb, não sei se vocês notam quando vocês falam do Weinreb, mas para o Weinreb, o direito privado é a responsabilidade civil, né, contratual, e quando ele fala de contratos, ele está mais preocupado com a responsabilidade que deriva do fato de que contratos não foram cumpridos, a responsabilidade contratual. E quando ele fala de enriquecimento sem causa, um artigo dele de uns 10 anos atrás, é uma bagunça, porque ele não tem como o John mesmo diz num outro texto, ele não tem como explicar aquilo como uma violação de um dever, como ele gostaria que fosse. Então ele tem dificuldade de explicar todo o direito privado, e mesmo a ideia de propriedade, como a gente vai ver depois, e outras partes que para nós são típicas do direito privado, ele tem explicações muito posteriores, não só cronologicamente, mas
conceitualmente, elas dependem de outros pressupostos bem diferentes. Kantianismo, que nós vamos, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais. Muito bem, então tá. Então, isso é para falar um pouco sobre da onde ele está, o ponto de vista a partir do qual ele está tentando resolver o problema. O problema dele é o problema do valor do direito privado, né? Especificamente a responsabilidade civil, do John. Né? Então, agora eu começo a parte, feita a introdução, né? Eu começo a parte específica do que é a contribuição, eu acho uma das 3 grandes contribuições do John ao teoria do direito privado, que é a tal da tese da continuidade. E eu vou manter o suspense agora, pelos próximos 15 minutos, e eu não vou nem anunciar a tese da continuidade. Eu vou estacionar a tese da continuidade num canto, e eu vou falar sobre o engajamento dele um pouco com esses neocantianos, para vocês entenderem como a gente vai chegar à tese da continuidade. Então, fiquem sabendo que o objetivo de tudo isso que vai acontecer nos próximos 15 minutos é chegar à tese da continuidade. Mas a gente não está lá ainda, tá bem? Muito bem. Então, como é que o John tem essa desconfiança, então, com relação ao Weinberg e outros, né? Como é que ele começa a abrir o espaço aonde ele vai inserir a tese da continuidade? Ele começa discutindo as teses de justiça corretiva. Isso é meramente instrumental para ele, não é o principal objetivo dele. E o primeiro passo é um passo de clarificações conceituais. Isso vai ser importante mais tarde. Então, o que justiça, tanto corretiva quanto distributiva, e aqui, se vocês são aristotélicos de carteirinha, o John está falando sobre justiça especificamente como o que o Aristóteles chama de justiça particular, não justiça geral. Todos os casos de justiça particular para o John, eles são derivados de um problema básico, é um problema de alocações. Um dos pontos sobre os quais eu discuti muito com ele, porque a gente não chegou a conclusões conjuntas, mas enfim. Justiça é sobre alocações. Tá? As normas de justiça, elas respondem à questão sobre o que deve ser alocado, para quem e por que razão. Tudo bem? Então, essas são normas de justiça. Tanto justiça corretiva, isso é toda a justiça particular. Justiça particular, se você sabe o Aristóteles de vocês, ela é dividida em 2 partes. Justiça corretiva e justiça distributiva. Tanto a justiça corretiva quanto a justiça distributiva, elas oferecem respostas à questão sobre a quem deve ser alocado o que e por que razão. A justiça distributiva, ela oferece uma resposta a isso tout court, ela não é restrita à existência de que em inglês frequentemente chama de uma transação, uma forma de dealing entre 2 pessoas que é particular àquelas 2 pessoas. Não? Então, enquanto, por exemplo, então, tudo isso vocês devem saber, mas eu vou só recapitular porque a gente está... Então, ele só está querendo dizer o seguinte, olha, vamos continuar pensando, tanto a justiça distributiva quanto a justiça corretiva, elas dizem respeito fundamentalmente ao problema de alocações. Tá? Então, nem toda moralidade é uma questão de justiça, por isso eu estou falando aqui de justiça particular e não de justiça geral. Nem toda moralidade é uma questão de justiça, há questões sobre honra e sobre obrigações positivas que eu tenho até com pessoas de caridade, talvez, é muito mais da moralidade do que questões de alocação. Mas justiça é um problema de questões de alocação. Muito bem. Aí a questão passa a ser a seguinte, se justiça é uma questão de alocações, a pergunta, para que serve a responsabilidade civil? Para essa pergunta, a que serve a responsabilidade civil? Como soaria a resposta que simplesmente diz, olha, é uma questão de justiça corretiva. Então, a responsabilidade civil se justifica pela sua relação com a justiça corretiva. Então, parece a tese do Weinberg, parece a tese do Coleman, parece a tese do Ripstein.
Mas isso claramente não é uma resposta suficiente por várias razões, não? Uma delas é que ainda é necessário defender as normas de justiça corretiva, não? Então, há uma espécie de debate entre surdos entre os funcionalistas aos quais o Weinberg e Ripstein estão objetando e esses kantianos. Aparentemente uma resposta de surdo, uma discussão entre surdos. Eles ficam então, enquanto o Posner diz, não, olha aqui, ó, a gente tem aqui todas essas regras sobre alocação de bens dentro do direito. O que eu quero saber é por que eu tenho essas regras e qual a razão de ter essas regras. Se você me diz que a razão para isso é a justiça corretiva e que a justiça corretiva é o direito privado, então vocês não me deram razão nenhuma. Então, se essa circularidade entre justiça corretiva e direito privado que vocês me dizem, depois a gente vai voltar a isso, essa ideia de que a justiça corretiva é o direito privado, de uma certa maneira, que o direito privado tem isso é importante na tese do Weinberg e do Coleman também, mas ela é constitutiva, o direito privado é constitutivo das obrigações de justiça corretiva, de alguma maneira constitutivo, o que é perfeitamente razoável, digo de passagem, mas o direito privado é constitutivo dessas relações, dessas obrigações de justiça corretiva. Então, eu ainda preciso de uma resposta sobre por que eu devo me engajar nesse processo todo, e nós, como diz o John, a resposta do Posner é uma resposta a isso. É uma resposta idiota, mas é uma resposta a esse problema. É uma resposta imbecil, mas é uma resposta imbecil a um problema de por que eu devo ter essas formas de alocação. Enquanto a resposta do Weinberg parece ser uma resposta não é uma resposta a esse problema. Porque ele acha que essa relação constitutiva entre justiça corretiva e direito privado, eu ainda não sei por que eu devo me preocupar com o direito privado, porque isso é uma boa coisa, ou com justiça corretiva. Qual é o valor disso, qual é o bem que está envolvido nisso? Parece que isso é simplesmente assumido como uma coisa boa, talvez porque Aristóteles falou, não sei. Mas esse é um ponto que o John faz. Eu quero fazer uma observação aqui, eu acho que aqui o John é um pouco injusto com o Weinberg, Ripstein e outros, em parte, justificadamente, porque a ideia completa do que eles querem dizer só vem muito mais tarde, até depois que o John escreveu os 2 artigos dele básicos sobre isso, talvez em resposta um pouco aos 2 artigos básicos sobre isso. E especialmente nos últimos textos do Ripstein, aquele Private Wrongs, por exemplo, eles oferecem o que eu acho que é uma teoria kantiana bem determinada sobre a razão pela qual, e dando uma razão bem clara pela qual a justiça corretiva é importante. E essa razão é desrespeitar a justiça corretiva, as regras de justiça corretiva, morais de justiça corretiva, elas implicam uma violação à pessoa do outro. Então eles têm essa teoria kantiana de que, por exemplo, se eu adquiro um bem e eu estou segurando o bem, se vocês violarem tirarem isso de mim, vocês de alguma maneira estão violando a minha pessoa. É engraçado, não é tanto quanto aquela questão do Locke, da propriedade pelo trabalho, pelo labor, porque para o Kant é muito mais a relação física que eu tenho com certos objetos, por exemplo, e que eu desrespeito essa relação física e depois, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso é uma outra palestra, mas a máxima da convivência dos arbítrios faz com que não seja só a relação física. A relação física é o começo dessa relação entre o objeto e a pessoa, em que qualquer violação do meu contato físico do objeto com o objeto é uma violação da pessoa, porque vocês estão mexendo nem que seja os meus dedos na hora que eu estou... Né? Isso se transporta para a máxima da convivência dos arbítrios, que se espalha para mais do que a mera contato físico com o objeto. Mas a ideia, então, aqui é que a violação que está no coração da justiça corretiva é uma forma de violação à pessoa, é uma forma de tratar o outro como um meio e não como um ser livre, como um ser autônomo. E autônomo no sentido da máxima da convivência dos arbítrios, ou seja, metafísica dos costumes, e não da vontade racional, mas do mero arbítrio. Né? E tudo isso aí é confuso, e vocês talvez estejam confusos, vocês não conhecem Kant, mas isso são parênteses. Tá? Tudo que eu queria dizer eu acho que aqui talvez haja uma injustiça, porque eu acho que mais tarde, tanto Ripstein quanto Weinberg quanto outros voltaram a isso e tentaram explicar por que a justiça corretiva tem valor.
Muito bem. Feito esse parênteses, o que é importante é entender que, e esse é um dos pontos em que a tese da continuidade vai ter um valor para nós. Eu estou falando demais, eu vou tentar terminar em 10 minutos, tá? A gente começou um pouquinho mais tarde, vou tentar terminar em 10 minutos. Então, para o Weinroy e para o Coleman, as normas de direito privado são constitutivas da justiça corretiva. O direito privado positivo é constitutivo da justiça corretiva, em certa medida. E isso é perfeitamente plausível, não? Pensem no seguinte, pensem em outras áreas não de direito privado. O exemplo que o John dá, que eu acho que é excelente, eu vou repetir aqui, mas pensem que a gente tem uma razão moral para dirigir de maneira cautelosa, cuidadosa, para não provocar acidentes, etc. Muito bem. Antes da gente ter regulação de trânsito e tal, a gente tem essas razões, elas existem antes de ter direito de trânsito. Mas assim que o direito de trânsito surge, começa a haver marcações nas ruas, e sinaleiras, e essas coisas, agora a maneira como eu consigo dirigir de maneira cautelosa implica eu fazer isso de acordo com o direito, não passar sinal vermelho, respeitar cruzamentos, não ultrapassar onde... Então, a partir de agora, o conteúdo daquele... E não é só uma relação de conteúdo e continente. A maneira, as ações que eu vou praticar para fazer aquilo mudaram porque o direito entrou. Não? Tanto que há países em que se dirige na esquerda, como aqui, países que se dirige na direita. O direito entra, mas ele não entra como algo separado da moralidade. É uma das conexões conceituais que o John tem entre direito e moralidade, não? O direito acaba gerando o conteúdo dessa ideia geral que não tinha algum conteúdo, é óbvio, né? Dirigir cautelosamente, mas as ações específicas que se constituiriam em dirigir cautelosamente são bem diferentes, antes e depois do direito de trânsito. O direito privado pode ter feito isso também. Então ele não acha que é qualquer problema nisso, ele só acha que isso não implica que o instrumentalismo está fora do... Porque, ao contrário, ele acha que se eu reconheço essa relação constitutiva, eu tenho de reconhecer também que há que é algo fora do direito privado, que é algo que o direito privado tenta realizar, nesse caso, a justiça corretiva, ou cautela no trânsito, eu vou ter que reconhecer isso. Mas isso é importante para depois, quando nós voltarmos à tese da continuidade, porque há uma ambiguidade no Weinroy, no Coleman, no Ripstein, entre essa noção de que o direito privado ele é quase que coextensivo e constitutivo, eles dizem isso em alguns momentos, com a justiça corretiva. É como se a justiça corretiva fosse ele diz isso num artigo de 89, é uma forma. O que é exigido é todo definido pelo direito da responsabilidade civil. O direito determina tudo. O conteúdo fica nesse artigo de 89, fica todo terceirizado para o direito. Apesar de que, é claro, a forma ainda é uma forma que não depende do direito, mas, enfim. E o John acha que isso é um problema. Ele acha que isso é um problema por várias razões, porque isso não nos deixa entender a estrutura interna da responsabilidade civil, e pior do que isso, nos faz cegos a certas formas estruturais da responsabilidade civil, em particular ao tipo de relação que há entre a obrigação primária de não descumprir certos deveres e a obrigação secundária de pagar danos, por exemplo. Né? Então, agora eu começo a última parte, que é a tese da continuidade. E com essa tese, o John vai tentar demonstrar que é muito perigoso esse reducionismo da justiça corretiva do direito privado em relação, e da responsabilidade civil em relação à justiça corretiva, que é mais entre o céu e a terra do que a justiça corretiva. Muito bem. Ele tem uma longa discussão em outro artigo sobre essa ideia de que o ponto do direito privado, a razão de ser direito privado da responsabilidade civil, é prevenir danos e tal. Ele acha que isso é uma bobagem. Isso é bom, uma coisa boa, mas não é esse o ponto do direito privado. Não vou entrar nesse detalhe. Mas é importante que, nessa discussão, ele chegue à seguinte conclusão, que, de uma certa maneira, o direito, a compensação, a indenização, ela é um second best, né? Ela não é tão boa quanto se o sujeito não tivesse violado o dever. Né? Então, o sujeito pagar o conserto do teu carro
não é exatamente equivalente ao sujeito não bater no teu carro. Né? É melhor o cara não bater no teu carro. Mesmo que ele pague todo o conserto, os danos psicológicos e tal, melhor que ele não bata no teu carro. E isso intriga ele. E ele começou a pensar sobre isso nesses seguintes termos. O que nós temos no direito privado, e também na moralidade, é uma relação dessas obrigações primária e secundária. Parece óbvio que existe uma relação entre essa obrigação primária e secundária. Mas se a gente olha só para o conceito de dever ou norma, ou dever ou obrigação que eu tenho, primária, por exemplo, de dirigir com cuidado, e secundária, que é pagar a indenização, a gente não consegue entender essa conexão porque as obrigações são individuadas pelo módulo da ação, né? Eu tenho ter a obrigação de dirigir com cuidado não é a mesma coisa de ter a obrigação de pagar uma indenização. São coisas diferentes. Mas há uma conexão entre elas. E não é claro qual seja essa conexão. Né? Eu vou acelerar um pouco aqui a coisa. Então, obrigações são individuadas pelo conteúdo da ação que eu tenho a obrigação de fazer. Obrigações são uma forma de estrutura normativa, mas não a única. Eu posso ter obrigações, mas às vezes eu não tenho obrigações. Eu tenho simplesmente razões para fazer algo, tanto jurídica quanto moralmente. Não? Tenho razões para fazer algo. Razões. De fato, às vezes, eu ter a obrigação está relacionado com razões subjacentes que eu posso ter. Deixa eu dar o exemplo do Neil McCormack, que é o exemplo que todo mundo usa. O McCormack estava dizendo que ele dizia, tá, eu prometi para meus filhos levar para eles para a praia para tomar sorvete. Aí não pude cumprir a obrigação, uma série de problemas surgiram, me esqueci e tal, né? Aquela obrigação de levar eles à praia para tomar sorvete foi descumprida. Aquela obrigação, como se diz em inglês, ela foi, em português se diz, ela terminou, ela se extinguiu, ela foi extinta. Né? Por quê? Porque era impossível levar meus filhos para a praia para tomar sorvete no dia que eu prometi, porque o dia passou e eu não levei. A obrigação em si fica extinta. Isso não quer dizer que eu não tenha outras obrigações agora, eu tenho que fazer outras coisas. Mas como é que eu explico essa relação? A ideia do John é a seguinte: eu tenho obrigação, e essa obrigação se funda em uma série de razões subjacentes. Por exemplo, não desapontar meus filhos, não gerar um certo prazer para eles e tal, por ter feito uma coisa, ou se for um prêmio que eu dei para eles por bom comportamento, premiar o bom comportamento deles. Há uma série de razões subjacentes. E dessas razões subjacentes surge a promessa, e da promessa surge a obrigação. Não? Eu descumpri a obrigação e a promessa. Eu não posso mais cumprir essa promessa e essa obrigação. Mas eu posso levar eles amanhã. Aquelas razões subjacentes que me levavam a ter a obrigação, me levaram a prometer, por exemplo, nesse caso, elas continuam operando. Eu ainda tenho razão para não desapontar meus filhos, ou para premiar eles, e assim por diante. E essa segunda obrigação, ela responde às razões subjacentes à primeira obrigação. Então, é uma interconexão entre as obrigações que eu tenho e as razões subjacentes para ter essa obrigação. E a responsabilidade civil, ela é uma tentativa de fazer esse second best, não? Então, eu tenho certas obrigações e agora, se eu descumprir essas obrigações, em algumas situações, que são especificadas pelo direito, eu agora tenho que fazer outra coisa que responde às mesmas razões. Então, por exemplo, eu quero ter um carro que funcione, que seja esteticamente bonito, por isso eu tenho uma obrigação de dirigir com cuidado e não bater no meu carro. Bom, agora eu tenho a obrigação de devolver um carro que funcione esteticamente, talvez sejam outras razões, mas você entende um ponto, não? Então, a ideia basicamente é a seguinte: apesar das obrigações serem diferentes, as razões que contribuem para a obrigatoriedade das obrigações, tanto morais, lá como McCormack, quanto jurídicas, permanecem aplicáveis ao caso, mesmo depois que a primeira obrigação se extinguiu. Há uma continuidade entre obrigação primária e secundária, não pelas módulos das obrigações. Essas obrigações são diferentes. Se olhar para o que elas exigem coisas diferentes. Ter cuidado de dirigir e pagar dinheiro para outras pessoas. Não é aí que está a continuidade. A continuidade está nas razões subjacentes à primeira obrigação, que continuam aplicáveis no segundo caso. E isso faz com que um dos problemas do Weinberg seja desvelado, e do Coleman e tal. E esse problema é o seguinte: para o Weinberg, se justiça corretiva e direito privado são tão próximos, eu não consigo conceber a possibilidade de que as razões subjacentes às obrigações primárias sejam algo que não justiça corretiva. O Weinberg disse várias vezes, em várias passagens,
as obrigações primárias são obrigações de justiça corretiva, mas há outras obrigações que não são de justiça corretiva. Há obrigações que derivam de... Ele mesmo dá exemplo de torts, que derivam de, por exemplo, de difamação. A obrigação que eu tenho de não te difamar não deriva de uma obrigação que eu tenho de justiça corretiva, de justiça distributiva, não. Ou de alguma outra coisa, talvez não seja de justiça, talvez não seja nem da alocação de honra, talvez seja alguma outra coisa. A obrigação primária, ela não é uma obrigação de justiça corretiva, mas a obrigação secundária é necessariamente uma de justiça corretiva. Às vezes a primária pode ser também de justiça corretiva, porque ela pode ser escalonada, né? Pode ser descumprido uma obrigação de justiça corretiva, mas ela não é necessariamente isso. Então a ideia dele é a seguinte: o que o Weinberg não consegue ver, o que o Coleman não consegue ver, é que as razões que nós temos para redress, para responder, né, para responsabilidade, elas são, e por que eu devo, a maneira como eu devo responder, elas são conectadas com as razões subjacentes à obrigação primária, e não com a justiça corretiva. E essas razões subjacentes à obrigação primária podem ser várias. Tá? Alguns exemplos de como eu acho que isso opera. Mas o ponto aqui importante é o seguinte, é que ele não está fazendo isso para auxiliar o dogmático do direito, o advogado, apesar de eu achar que isso ajuda o dogmático do doutrinador. Ele acha que isso é uma melhor teoria sobre o que o direito privado é, o direito da sociedade civil é. Para que ele existe? E isso é interessante, porque isso permite duas coisas, esse desacoplamento entre justiça corretiva e necessário, né? Entre justiça corretiva e direito privado. Permite, de um lado, que nós concebamos as obrigações secundárias da responsabilidade civil, de indenizar, por exemplo, como respondendo às razões subjacentes da obrigação primária. Não? E é por isso que, algumas vezes, especialmente em danos extrapatrimoniais, nós parecemos responder a certas razões para ter tido a obrigação primária de não provocar o dano extrapatrimonial. Não? Então, isso é um dos exemplos em que eu acho que isso pode ter uma aplicação. Mas, por outro lado, isso também libera a justiça corretiva para operar fora do direito, né? Pense no caso do McCormack. Parece que é claramente uma situação em que uma obrigação secundária de justiça corretiva é devida aos filhos hipotéticos do sujeito dele, mesmo que não haja direito nenhum, e que o direito, porque o direito é um recurso escasso, não se ocupe disso. O direito é um recurso escasso, e no caso disso, também a superjudicialização de tudo é em si mesmo um problema. Mas pense no McCormack, aquilo não está coberto pelo direito, mas aquilo parece tipicamente um caso de justiça corretiva nesses termos, nos termos da tese da continuidade. Bom, eu já chateei vocês demais com isso hoje. Eu sei que era só 45 minutos que eu tinha direito de usar, então eu já estou extrapolando isso. Mas para concluir, se o John está correto, toda essa produção intelectual dos últimos 30, 40 anos, tentando, de uma certa maneira, reconduzir o direito privado à justiça corretiva em oposição ao funcionalismo da law and economics, do direito, do direito, isso é um grande misunderstanding, né? Isso é um erro porque funcionalismo não é necessariamente algo que tem que ser modelado em termos utilitaristas ou econômicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque essa gera uma má explicação para o direito privado. Assim como a análise econômica do direito é uma má explicação para o direito privado por outras razões, essa análise do Weinberg, Ripstein e tal, é uma má explicação para o direito privado. Ela não reconhece a possibilidade de outras razões que não vinculadas à justiça coletiva serem relevantes na hora de determinar a estrutura do direito privado e como o direito privado responde a violações de obrigações primárias. Então essa é a história. E eu queria contar essa história para vocês porque eu acho que é aí que está a ação hoje em dia nessa discussão sobre justiça corretiva, justiça distributiva e tal. Acho que aí é que está a ação. Acho que uma parte grande do cânone canadense e americano hoje em dia é uma tentativa de simplesmente explicar o Weinberg, mas essa é a parte menos interessante da discussão. Acho que a parte mais interessante é saber se aquele projeto faz sentido, se faz algum sentido. E essas são razões para acreditar que aquela é uma má explicação.
Então tá. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês por terem a paciência de ter ficado ouvindo essa longa explicação de um argumento bem detalhadinho, chatinho. Obrigado. Leandro, acho que está sem microfone. Ok, desculpem. Cláudio, muito obrigado. Nós estamos abertos às perguntas. Enquanto a audiência se prepare, talvez se livra da timidez, eu tenho perguntas para te fazer, Cláudio, mas eu vou começar com uma só. Então, vou te fazer uma pergunta de Rawlsiano, né? Tu sabe bem, muito melhor do que eu, que o Rawls escreveu uma teoria da justiça para se contrapor tanto à tradição utilitarista quanto ao que ele chama de intuicionismo. Eu queria te perguntar se te parece apropriado incluir o Gardner entre os intuicionistas e se for adequado, se é algo com que o Gardner teria razão para se incomodar. Pois eu não sei, não. Eu acho que ele não é um intuicionista nesse sentido do Rawls. Eu acho que acho que muito da filosofia analítica contemporânea, mesmo quando trabalha com normas, trabalha muito mais com as estruturas que estão subjacentes a conteúdos normativos específicos. Então, se vocês olharem para esse argumento dele é compatível com objetivismo moral de diferentes tipos, com intuicionismo, mesmo com relativismo moral. Então, ele não está tentando oferecer uma teoria completa, substantiva, sobre quais são as normas que devem orientar, por exemplo, as obrigações primárias. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, há uma diferença entre obrigações primárias e secundárias, há uma conexão entre obrigações primárias e secundárias, que deriva da diferença entre obrigações, como razões protegidas de um certo tipo, e razões para ação que são... Da onde vêm essas razões, ele não tem uma teoria sobre isso, mais genericamente. O que é muito comum hoje em dia nesses filósofos, nesse tipo de filosofia analítica. Então, eles não acham que a filosofia analítica, ela tem... Não, desculpa, eu estou exagerando. Gente como o Jerry Cohen, o marxista analítico, por exemplo, que debateu muito com Rawls e tal, ele acha que o método analítico ele funciona também para questões normativas, mas o John tem outras coisas sobre questões normativas. Por exemplo, ele tem um texto, ele tem outro livro chamado From Personal Life to Private Law, que defende uma certa teoria liberal, não neutralista, né? Liberalismo perfeccionista, como e igualitarista também, mas o liberalismo perfeccionista que ele acha que é o mais plausível, a teoria moral mais plausível. Mas essa teoria dele para o direito privado não é uma teoria que tenta produzir nenhuma razão substantiva normativa específica. Eu acho que ele está procurando só desvelar as estruturas subjacentes, as relações entre tipos de proposições normativas e como isso se incorpora na prática da estrutura do direito privado. Acho que mas ele é um liberal igualitarista, assim, do ponto de vista filosófico. Então, quando ele escreve From Personal Life to Private Law, ele está querendo, ele daí fala sobre valores substantivos que o direito privado deve tentar produzir, mas essa é uma teoria diferente dessa teoria que eu expliquei para vocês. Por isso eu falei que a contribuição dele para o direito privado não é só a continuity thesis, é a mais discutida, é que gera mais gente brigando, em parte porque, entre nós, né, o Weinreb e o Ripstein, eles por muito tempo, eles se beneficiaram dessa ambiguidade entre o direito privado ser o conteúdo da justiça corretiva e a justiça corretiva ser o único valor relevante do direito privado, e as duas coisas uma alimentando a outra e fazem essa coisa meio que, como dizer o próprio Weinreb, a coerência entre a posição do credor e devedor, né,
Então a discussão agora é sobre isso, sobre se essa tentativa de escamotear certas estruturas, certas formas de relação normativa em uma teoria por efetivamente confusão analítica, se isso se sustenta. E aí tem gente agora que defende o Weber. Eu acho que isso foi a provocação que levou a gente, o Weber escreveu Justiça Corretiva depois, e que principalmente o Wittgenstein a escrever o Private Wrongs, que daí, aí um kantianismo assim, né, todos os torts são formas são justiça, os torts é common law, né, nuisance, negligence, todos os 10 torts lá da common law principais, todos eles são derivados de uma certa noção da pessoa e da proteção à pessoa, e isso é justiça corretiva. E ele tenta dizer que o problema é, se quiser arguir isso, pode argumentar. Ele não tem nenhum problema com argumentar isso, ele discorda. Ele não tem nenhum problema com argumentar em esse tipo de kantianismo realmente século XVIII, mas esse argumento tem que ser feito. E é isso que ele está querendo denunciar nessas confusões anteriores, né, das versões iniciais. Não sei se isso ficou mais claro, Leandro. Ficou sim. Que eu fico me perguntando que objeções o Gardner teria a uma colonização distributiva da responsabilidade civil. Se eu começo a fazer variar o montante da indenização de acordo com a riqueza do autor ou do réu, né? Porque, bom, né, nós temos lá subjacente a justiça corretiva, dando embasamento para que a responsabilidade civil seja assim o assado. Ao mesmo tempo, não há responsabilidade civil sem que uma decisão distributiva seja tomada, né? Então, mas eu tenho muito menos leitura do Gardner do que tu, Cláudio. Então, me parece que ele trata esse território moral, né, sobre o qual o direito se ergue como um mosaico, né? Nós temos diferentes princípios. Então, por isso que me veio a ideia do intuicionismo, e eu fiquei curioso sobre isso, porque no caso dos formalistas é muito claro, né, qual seria a objeção, né? A regras de responsabilidade civil informadas distributivamente, né? E eu não sei se o Gardner teria uma defesa contra isso, mas também não sei se ele teria interesse em se defender contra isso, né? Eu tenho que conhecer melhor esse livro, esse outro, em que ele apresenta a teoria substantiva de justiça dele. Eu acho que é o contrário. Quer dizer, no texto que a gente discutiu e que a gente está discutindo, eu acho que é o contrário. Acho que ele gera a possibilidade de considerações de justiça distributiva serem incorporadas na determinação da... Eu acho que essa é uma das vantagens da teoria dele, porque lembra, a obrigação secundária, ela responde às mesmas razões que geraram a obrigação primária. E a obrigação primária pode ter sido gerada não por questões de justiça corretiva, pode ser considerada por questões de justiça, nem de justiça, questões de moralidade sexual, não sei, estou exagerando um pouco, mas pode ser, as considerações que levam à criação da obrigação primária, elas são muitas, e ele gerou a estrutura para permitir isso, inclusive considerações de justiça distributiva. Bom, se eu violo aquela obrigação primária, eu tenho que fazer agora a obrigação secundária. Essa obrigação secundária que eu tenho agora, ela não responde simplesmente ao valor do bem, ela responde às razões que eu tinha para ter tido a obrigação primária. Se razões de justiça distributiva figuram nesse rol, a minha indenização também vai ser sensível a isso. Então, por exemplo, o artigo, o parágrafo único do 944, é isso? Que fala da gradação da indenização dependendo da culpa do... 944, parágrafo único. Isso aí. Parágrafo único, tá? Ele teria o John Gardner teria como explicar isso. O Weinberg não teria como explicar isso.
para o Weinberg, como é uma questão formal, não tem como responder a outras considerações. Agora, se por exemplo, as regras que eu tenho sobre os certos deveres de trânsito, por exemplo, elas respondem a certas outras considerações, por exemplo, de justiça distributiva, de obrigações, responsabilidades, aí eu posso ter essa graduação lá na indenização. Então, eu acho que o que ele criou, sem falar da substância da justiça distributiva, porque isso é um outro problema, o que ele criou nesse artigo, no artigo em que ele fala da justiça distributiva, em que ele não fala do conteúdo da justiça distributiva, mas ele fala também dessa estrutura, o que ele criou foi as condições estruturais para que considerações de justiça distributiva influenciem no responder, né, na obrigação secundária. A obrigação secundária não é simplesmente idêntica à obrigação primária, esse é o ponto central dele. Porque não é a mesma coisa, são ações diferentes, não? Mas eles respondem ao mesmo conjunto de considerações. E há espaço para que elas sejam considerações distributivas. Pode ser que na determinação do conteúdo específico, o liberalismo dele não vá a mesma toada do liberalismo do Rawls. E talvez ele tenha outras considerações que vão impedir que certas considerações de distribuição sejam tomadas em conta, etc. Mas isso não quer dizer que ele não possa... A estrutura que ele criou dá espaço para isso. Não sei se ficou claro, né? Ficou, Cláudio. E eu só tenho a lamentar que o nosso público agora fez perguntas, porque eu queria te perguntar mais, mas a educação manda que eu, como apresentador, agora te passe perguntas de outros. Claro. É tão ruim ser educado. Então, vamos lá, Cláudio. A pergunta do Davi, que eu desconfio que seja o Davi Osni, que foi o nosso primeiro palestrante, né? Falou do COMA. Então, vamos lá. Em relação ao COMA, o método utilizado de buscar identificar o conteúdo dos deveres primários de justiça corretiva, a partir das práticas de TOTS, seria um método limitado por não conseguir identificar as verdadeiras razões que informam, no sentido do Gardner, essas obrigações primárias do direito de TOTS? Se quiser, a pergunta é longa, se quiser depois eu repito. A sede de identificar o direito de TOTS como uma questão de moralidade política não o aproximaria de um funcionalismo? E ele pede desculpa pelas duas perguntas. Não precisa se desculpar, tá ótimo. Sim, o Gardner desculpa, Gardner, coitado do Gardner. O Gardner, ele é um funcionalista, mas não nos termos em que... então, assim, o que ele diz é o seguinte, o funcionalismo ao qual o Weinberg, Coleman e outros estão objetando, a esse funcionalismo ele objeta também. Ele acha que tudo que eles precisariam provar é o que ele está tentando provar, que considerações de justiça corretiva, a justiça corretiva, elas são uma condição, uma parte necessária de uma explicação do direito privado, do direito da responsabilidade civil. Isso é uma parte necessária. E é isso o que ele diz, que se tu quer ser um antifuncionalista em relação àqueles funcionalismos que reduzem o direito privado a questões que não envolvem responsabilidade, que não envolvem justiça corretiva, tudo que tu precisa provar é que necessariamente envolve justiça corretiva. Mas daí tu não precisa chegar ao salto que tanto o Coleman quanto o Weinberg dão, de dizer que o que é necessário, então, é fazer uma teoria que explique todo o direito privado só com relação à justiça corretiva. Então ele vai dizer, olha, eu tenho que provar aqui que é um lugar necessário, porém não o suficiente para ser corretivo na explicação do direito privado. A razão de ser direito privado, ele especificamente o direito da responsabilidade civil, ele que não pode ser explicado sem se tomar em consideração a justiça corretiva. Isso é necessário, mas não é suficiente. E ele mesmo diz, olha, e a maneira como eles falam sobre isso mostra que eles estão comprometidos com um certo tipo de funcionalismo. Ou eles estão comprometidos com uma espécie de fechamento místico do direito privado, com a justiça corretiva, numa bubble que não se relaciona com nenhuma outra esfera de valor, que é muito difícil de justificar, então eles têm obviamente falso, porque eu teria que justificar pelo menos o fato de que esse valor prevalece sobre qualquer outro tipo de bem ou valor moral que existe na história da humanidade e concebível para o futuro de todas as gerações.
eu teria que ser capaz de justificar isso. Eles não tentam fazer isso. Então, ou vira essa bubble, que é essa bolha, que é insustentável, ou eles têm que pensar numa relação, além das linhas que eles também fazem, que é uma relação de atualização, de o direito privado, o direito da responsabilidade civil, ele é constitutivo do direito da responsabilidade, desculpa, ele é constitutivo da justiça corretiva, mas se ele é constitutivo da justiça corretiva, é um certo tipo de ideia de funcionalidade que está presente, não? Porque eu imagino que se eu tiver... O próprio Weinreb, quando ele vai criticar lá as decisões da Suprema Corte Americana que revogaram, não, como é que chama? Overrule, enfim, superaram judicialmente a ideia de Palsgraf, do caso Palsgraf, que era uma coisa mais... Ele só, isso é um absurdo, é o direito positivo, mas é um absurdo. Então, não é que ele não seja um funcionalista em algum sentido, o problema deles não parece ser esse. Parece ser esse funcionalismo que completamente prescinde da ideia de justiça corretiva. Então, eles parecem tratar as duas coisas no mesmo sopro, como se fosse a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E ele disse, olha, eu concordo com eles que justiça corretiva é uma parte necessária da explicação. O que eu não concordo com eles é que... E acho que isso é tudo que eles precisam dizer para ser antifuncionalistas da maneira como eles querem ser antifuncionalistas. Porque uma maneira de antifuncionalismo completo ou gera essa bolha que não faz... é injustificável, ou eles se transformam em funcionalistas que não... com outras funções, né? A ideia não é tanto que não há funcionalismo aqui. Funcionalismo em relação à justiça corretiva, que é algo que pode se definir em parte, pelo menos, na ausência dessas regras específicas. Não sei se eu ajudei nada, Davi, mas espero que tenha ajudado. Tá, pessoal, é o seguinte, ó, para não explorar o Cláudio mais do que o razoável, eu vou, se não tiver problema para ti, Cláudio, te fazer mais 2 perguntas, e aí vamos ficar devedores do Daniel. A não ser que o Cláudio muito gentilmente se disponha a responder 3 ao invés de 2, Cláudio. 3 são bem, 3 são bem, pode mandar. Tá bom. Tá? É uma oportunidade rara para nós, então nós vamos tirar até a última gota de sangue tua. Vamos lá, então, te prepara. Primeira pergunta do Juliano. Prezado professor Cláudio, parabéns pela palestra. Você menciona conteúdos distintos da responsabilidade. Você menciona conteúdos distintos da responsabilidade, o autor debatido busca fundamentos distantes. No caso de direito de propriedade, salvo engano, você mencionou que ele busca os fundamentos em Kant. Em oposição a isso, você mencionou que nós tratamos o direito de propriedade como um direito de conteúdo fundamentalmente do direito privado. Bom, tenho 2 perguntas. Seria possível falar um pouco mais desse fundamento para o direito de propriedade? E se, na sua visão, ou no direito europeu, a propriedade está ligada fundamentalmente ao direito privado? Pois, a meu ver, aqui no Brasil há uma discussão sobre a inserção do direito público e outras fundamentações, principalmente quanto à propriedade imobiliária. Posso falar? Isso, pode. Então, só para esclarecer algumas coisas, aquilo que eu falei sobre o fundamento kantiano da propriedade não é tanto do Gardner, mas é daquele grupo Ripstein, Weinreb, aquele grupo de kantianos. Então, eles acreditam nesse fundamento da propriedade. Eu acho que esse fundamento da propriedade que se esse for o fundamento da propriedade, a gente está com problemas sérios, porque, inclusive para o liberalismo do Kant, eu não consigo como justificar, não consigo entender. O próprio Kant sabe que tem problemas. Um deles é o seguinte: se isso for verdade, o ato de apropriação que eu tenho é capaz de gerar deveres para todo mundo. Eu agora tenho... Cada ato de apropriação gera deveres para todo mundo. Então agora não é só uma questão de tu respeitares a minha posição normativa em relação ao bem. Eu agora passo a ter a capacidade de gerar posições normativas negativas para ti. Eu acho que uma explicação, uma justificação da propriedade que não explique quando essas posições negativas, normativas, são justificadas, é uma explicação insuficiente. Eu poderia falar mais sobre isso. Eu acabei de orientar uma tese de doutorado aqui sobre isso, de uma chilena, a Constanza, e a Constanza tentou demonstrar
que esse é um problema tão sério que aí gente como, por exemplo, o próprio Kant, ele começa a criar noções que não fazem o menor sentido para poder dar conta de coisas como pobreza extrema. Né? Então, isso cria uma espécie de dever de caridade. O dever de caridade que o Estado tem. Então, para poder manter intacta a noção de propriedade como sendo algo que só se relaciona com o proprietário e não com os deveres que o outro, que agora todo mundo tem, né? O sujeito vai lá e se apropria de algo e todo o resto do mundo passa a ter deveres. Para não ter que entrar nessa discussão, ele cria válvulas de escape, como, por exemplo, o dever do Estado de promover a caridade, para que as pessoas que ficaram sem nada, no final das contas, tenham alguma coisa e tal, que não faz o menor sentido no sistema, não, mas é uma maneira de tentar. É isso que eu acho estranho nessas tentativas de justificar a propriedade do Locke, Kant, esse cânone. É bem diferente também, mas essa ideia de que a principal justificativa é a justificativa com base no proprietário, e não no sujeito que tem que respeitar a propriedade. É como se o sujeito que tivesse que respeitar a propriedade tivesse um papel secundário no processo de justificação da propriedade do proprietário. E aí começam a entrar essas caveats, né, essas qualificações. Então aí o próprio Locke, não, a propriedade está justificada se tiver o suficiente sobrando para outra pessoa que quiser apropriar. Bom, então nada está justificado, não tem mais nada, não tem mais o suficiente para as outras pessoas apropriarem, se quiserem. Então, começam a surgir essas caveats, e essas caveats são realmente respondendo, eu penso, respondendo a essa intuição de que, esse conflito de intuições, a intuição de que eu tenho que justificar a propriedade com base só no proprietário, na relação dele com o mundo, e, por outro lado, a intuição de que isso é uma sacanagem com o sujeito que não é proprietário, né, que não conseguiu adquirir os bens em tempo, que nasce num mundo em que tudo está apropriado. Né? E essas intuições, então isso eu acho então, respondendo a tua segunda pergunta agora, eu acho que propriedade, não só propriedade, eu acho que o direito da responsabilidade civil, ele é, bom, mas isso nem o Gardner, nem o Weiner, isso sou eu. A propriedade é só o melhor exemplo, mas a propriedade é uma condição necessária para que eu possa ter uma estabilidade entre justiça corretiva e justiça distributiva. Eu preciso ter alocações positivas. O Leandro, a gente já discutiu isso uns meses atrás, não? A ideia de que eu preciso ter algum tipo de decisão positiva sobre o que é de quem, para que eu não tenha que, todas as vezes que eu decido alguma coisa sobre realocação de bens por justiça corretiva, eu tenho que voltar à distribuição total de bens. Porque a distribuição total de bens que eu tenho, se ela for constantemente reaberta, não existe distribuição nenhuma, né? Se eu disser para vocês o seguinte, todos os bens que nós temos agora, eles se bater no carro de vocês, se alguém roubar o carro de vocês, antes de qualquer coisa acontecer, a gente tem que ver se o carro de vocês tinha que estar com vocês mesmo, ou se pertenceria a uma outra pessoa, uma associação. E não é bem claro o que significa dizer que essa outra associação teria o bem, ou essa pessoa teria o bem. O que significa dizer que a pessoa teria o bem, se cada vez que alguma coisa acontece com o bem por ação de uma outra pessoa que viola a exclusividade dessa pessoa, eu teria que reavaliar tudo? Não é bem claro para mim o que alocar significaria, né? O que quer dizer que algo pertence a alguém. Então, o direito privado parece ter um papel, parece que a alocação de bens, não só de propriedade, mas de bens, parece ter um papel fundamental no direito privado. Por outro lado, como alocar os bens parece uma questão fundamentalmente de justiça distributiva. Como os bens devem ser alocados não é uma questão, assim, o direito privado regula, mas as regras sobre a cessão, essas regras todas que são regras de justiça distributiva, não? Elas podem ser, há duas maneiras de lidar com isso, não? Elas parecem a metafísica dos costumes do Kant. Se olhar lá, regras sobre ocupação, sobre derelicção, parece Kant, right? Mas há duas maneiras de pensar isso. Talvez eles sejam as regras de justiça distributiva, talvez isso seja a maneira de distribuir bens na sociedade, a la Nozick, Kant e tal, ou talvez elas sejam simplesmente rules of thumb, regras de aproximação. Essas não são as regras de justiça distributiva, mas a gente tem essas regras porque elas se aproximam, e elas não se aproximam, eu acho, mas elas são justificadas na medida em que elas se aproximam de uma distribuição que talvez não tenha a ver com elas, não é feita por elas. Então, claramente, a questão da alocação de propriedade é uma questão de justiça distributiva, não é uma questão de justiça corretiva. A alocação original que eu preciso de estabelecer.
Mas talvez eu tenha falado demais já para uma pergunta, mas quem é que fez essa pergunta? Desculpa, Leandro, esqueci o nome. Cláudio, veio sem sobrenome, o Juliano. Se o Juliano quiser se identificar... Não. Juliano, obrigado pela pergunta. Só para... vamos lá, então agora a penúltima pergunta é do Henry Colombi, que é nosso aluno de doutorado aqui, Cláudio. Inicialmente, gostaria de agradecer a palestra, foi iluminadora, mexeu bastante com algumas convicções. Inicialmente, gostaria de questionar, podemos chamar o Gardner um funcionalista? Só um parênteses, depois da tua última resposta, eu fiquei com vontade de emendar e... podemos chamar o Cláudio Michelon um funcionalista, mas isso é meu, Cláudio, não é do Henry. Eu vou continuar lendo a pergunta dele. Em segundo lugar, a teoria B nos permite concluir que se o pagamento de indenizações não corresponder de uma forma adequada à proteção daquilo que a obrigação primeira se propõe, devemos nos livrar da responsabilidade civil para pensar em outros instrumentos para tutelar esses valores. Não entendo como a tese da continuidade pode justificar manter um esquema de responsabilidade civil, se é que ela se propõe a isso. Eu não sei se com a minha interpolação a pergunta não ficou ininteligível, Claudio. Se quiser, eu repito. Bem. Eu acho que eu entendi. Se eu não entendi, Henry continua a pergunta, tá? Depois, tá? Pode. Então, eu acho que o Gardner é um funcionalista, desde que o funcionalismo não seja entendido da maneira como o Iron entende. Ou seja, o Gardner certamente acha que o direito existe para um propósito, mas o Gardner acha e tenta provar que o Iron também acha que o direito existe para um propósito que não é fundamentalmente interno, intrínseco ao direito privado, que essa é a melhor interpretação do Iron mesmo. O que eles dois são contra é essa ideia de duas coisas. Um funcionalismo que não tem espaço para essas obrigações secundárias de justiça corretiva. Esse funcionalismo não explica o direito privado, e de fato, se pensar no Posner, por exemplo, o Posner tem aquele livrinho Overcoming Tort Law, né? Para o Posner, todo o direito privado toda a responsabilidade civil é contingente, nesse sentido forte mesmo, né? E eles dizem que não, que a justiça corretiva ela é uma parte dessa explicação. Então, nesse sentido, o Gardner não só é um funcionalista, como ele acha que esse grupo aí nesse sentido, funcionalista. Eles não precisam dizer que não tem nenhuma função externa, apesar de dizerem isso. Ele acha que isso gera um problema que entra em contradição com os próprios princípios que eles mesmos adotaram sobre direito privado de especificar regras de justiça corretiva, etc. Em segundo lugar, a particular tipo de funcionalismo, e o Gardner escreveu sobre isso longamente, que a Law and Economics adota, é do reducionismo quase risível. É do reducionismo risível. Por que teria que pensar que estruturas de poder têm que responder simplesmente à eficiência econômica? Obviamente que a eficiência econômica pode ser uma das coisas um dos tipos de razão que podem estar justificados em certas ações, mas por que essas são as únicas razões morais objetivas? Isso não faz o menor sentido. Isso como ele diz, a expressão que ele usa aqui é asinine, estúpida. Né? Isso pode ser esse tipo de funcionalismo. Então tem o primeiro, que é estrutural, é um funcionalismo que rejeita a justiça corretiva, explica mal o direito privado, o direito da sociedade civil. E segundo, esse funcionalismo infantil de reduzir tudo a um valor só é asinine, né? É estúpido. Em terceiro, ele acha que nesse sentido de funcionalismo, que ele é funcionalista, o Coleman o Weinert ou pelo menos essa é a melhor interpretação deles, apesar de talvez eles não concordarem com isso, essa é a melhor interpretação do projeto deles. O projeto deles fica ininteligível se tudo vira uma bolhazinha que tem uma existência, que tem uma prioridade sistemática, para usar a expressão do Rawls, né, sobre qualquer outro tipo de bem e valor, na hora de determinar. Não faz o menor sentido. Se o Gardner não defende que o direito privado consegue, que a responsabilidade civil necessariamente consegue dar conta dessas razões. Ele diz que a responsabilidade civil, assim como o personagem do McCormick lá, indo no dia seguinte, duas coisas ele diz. Uma que essas razões, elas podem determinar certas ações minhas,
e pode determinar a indenização, por exemplo, na responsabilidade civil de algum tipo tipo de indenização. Mas isso depende de quais são as razões subjacentes à obrigação primária. Se elas vão ser suficientes ou não para justificar, por exemplo, a indenização, e especificamente a indenização pelo valor integral. Mas mais do que isso, o Gardner diz o seguinte, isso é interessante, uma parte interessante do John, um aspecto dele que às vezes é esquecido. O problema é que vai sempre haver um resto moral, né? Da mesma forma, como eu falei para vocês antes, que que a indenização não é exatamente equivalente para mim a não ter o meu carro batido, mesmo que todo o valor seja reconstituído, melhor para mim é não ter o carro batido. Da mesma forma, às vezes o que nós temos é só second best mesmo. Ou seja, talvez o personagem do McCormick lá nunca vai conseguir responder a todas as razões, porque não tem mais como responder a todas as razões que foram vulneradas por ele ter descumprido a obrigação primária dele. O que ele está fazendo agora é o que dá para fazer, dada a porcaria que foi feita para ele ter descumprido a obrigação primária. Então, uma coisa que a gente não pode pensar, e esse é outro problema, eu acho, que é outra vantagem do John. O modelo do John para o direito privado consegue perceber a dimensão trágica do dano. E não só, porque na concepção do Weinberg, paguei, está resolvido o problema. Teve uma incomodaçãozinha, mas paguei. Não há nada de perda, não há um resto moral, um remainder, né? Um resto no sentido de divisões, né? Não há um resto moral que não fica respondido pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil vem, resolve o problema, não tem mais nada que reclamar. Tá feito o negócio. O John diz, não, normalmente vai haver um moral remainder, vai haver coisas que mesmo a indenização integral não vai conseguir address. Algumas dessas razões vai haver uma perda mesmo moral que é irreparável em algumas situações. Pensem, por exemplo, em indenizações por dano à honra. De uma certa maneira, o tipo de dano que o dano à honra a gente dá realmente um second best dando para o sujeito dinheiro, porque o tipo de dano não está sendo desfeito, né? O que eu estou dando para ele é como se dizia, com vários danos extrapatrimoniais. Pensa na morte de um filho. A morte de um filho, pela lógica do Weinreb, eu dou o valor que custa, né? Que o sofrimento da morte de um filho, está resolvido o problema. Nunca vai estar resolvido esse problema. Esse não é um problema que, não sei se agora a conexão não travou um pouco, mas esse problema nunca vai estar resolvido. Dá para escutar bem, Cláudio. Então, o moral remainder, ele só pode ser explicado por uma teoria que nem a do Gardner, e não por uma teoria que reduz tudo à justiça corretiva. A tragédia do dano é percebida por essas razões subjacentes. Enfim, eu espero que tenha ajudado, Henry. Desculpa se eu não consegui responder tudo. Leandro, eu sou um funcionalista nesses termos do Gardner. Eu acho que o direito tanto o direito privado quanto o direito geral, pode ter valor intrínseco, mas acho que qualquer teoria que explique o direito privado ou o direito em geral como tendo puramente valor intrínseco é uma teoria implausível. Tá bom, Cláudio. Já sei que da próxima vez eu vou te convidar para falar de um desses kantianos. Tu acaba com eles. Vamos lá, a última pergunta, Daniel, eu suponho que seja, eu sou um bom detetive, né? Eu suponho que seja Daniel Andrade, que é também aluno de doutorado nosso, e inclusive é o palestrante de daqui a 2 semanas, pelo tema, mas se não for o Daniel Andrade, desculpa, para o Daniel, autor da pergunta. Cláudio, acho que tu já adiantou bastante na resposta à pergunta. Vamos lá. Professor Cláudio, parabéns pela excelente exposição. Sobre as obrigações secundárias, gostaria de perguntar se, na sua opinião, a teoria de John Gardner fornece base para uma escolha ou preferência entre a reparação pecuniária e a reparação in natura. Se é o Daniel que eu penso, Cláudio, essa pergunta tu deveria entender como uma pergunta especialmente dirigida ao caso das obrigações contratuais, ou não, Daniel, mas eu desconfio. Mas talvez então fosse o caso de considerar essas duas hipóteses, a obrigação extra-contratual e contratual. É interessante isso, eu não pensei sobre isso ainda.
Então, me parece que isso é contingente, não? Isso deve ser contingente aos tipos de razões subjacentes. Então, por exemplo, pensa no McCormack, lá fora do direito, mas pensa no McCormack. O McCormack podia ter feito duas coisas. Ele podia ter levado, não McCormack, não, o personagem do McCormack, podia ter levado os filhos dele para tomar sorvete no dia seguinte, no fim de semana seguinte, ou ele podia ter dado um dinheirão para eles, né? Dado uma, assim, olha, vocês sofreram aqui e tal, eu vou dar para vocês uma compensação. Eu acho que, em princípio, nesse caso, dar o dinheiro para eles não vai ter resolvido não vai ter respondido às razões subjacentes. Em princípio, não teria respondido às razões subjacentes. Inclusive, poderia haver razões subjacentes à obrigação primária, não sei, teria que dar mais detalhe o caso, né? Um caso muito esquemático e tal, mas que poderiam ser contra dar dinheiro para crianças. Talvez a melhor maneira de fazer, se a obrigação primária era a obrigação de proporcionar aos teus filhos um momento familiar, de não sei o que, dar dinheiro para eles não resolve o problema. Mas isso é contingente, né? Em algumas outras situações, é possível que dar o dinheiro resolva todo o problema, e até melhor do que uma reparação in natura. Então, isso é contingente em relação a quais são as razões subjacentes. Isso é outra das coisas que eu acho interessante no modelo que o Gardner propõe. Ele não é um modelo tamanho único, né? Ele é um modelo que permite teorizar estruturas justificativas diferentes, dependendo das razões subjacentes à obrigação primária. Pode ser que, às vezes, em vez de ter uma solução como, às vezes, o direito tem, sempre a reparação in natura primeiro e, secundariamente, a indenização, ou vice-versa, sempre a reparação é indenizatória em primeiro lugar, como é na common law, por exemplo, sempre indenizatória em primeiro lugar, com raras exceções, e, secundariamente, é a obrigação in natura. E me parece que o que o John permite é que, mesmo na common law, que tem uma regra muito rígida sobre isso, haja mais exceções, que os tribunais pensem em mais exceções. Então, não sei se responde também, Daniel, mas espero que tenha ajudado. E eu queria também fazer um pedido de desculpas público aqui para todos os que vieram. Eu tento participar desses eventos quando eu vou palestrar também em outros, mas então, no dia 15 de outubro eu parei no hospital, coisa bobagem lá, mas enfim, estava na emergência. Então, vários eventos acontecendo que eu não pude participar de nenhuma das sessões até agora. Eu queria pedir desculpa para todos que palestraram e vou tentar fazer o meu melhor para o futuro para participar. Cláudio, muito obrigado, viu? Continuo teu fã. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter estado conosco. Imagino que seja, inclusive, tarde da noite aí já, né? Então, superou o cansaço para falar para nós, responder as perguntas. Uma última observação, o Juliano se identificou, Cláudio, é um doutor formado também na UFMG, o Juliano dos Santos, e tem um pedido dele, eu não sei se tu consegue olhar o nosso chat aí, mas depois, senão eu te ajudo, eu vou encerrar a transmissão e te ajudo. É só um pedido para, se possível, compartilhar a tese dessa tua aluna sobre propriedade. Bom, então vou dar boa noite a todos, agradecer vocês mais uma vez pela presença e só pedir para o Iago me ajudar, pode ser, Iago, compartilhar com vocês então já o cartaz de divulgação da palestra de daqui a 2 semanas, que é dos últimos perguntantes, né, o Daniel Andrade, vai falar para nós sobre o Charles Frade, né? Então aguardamos vocês daqui a 2 semanas, dia 26 de novembro, para a palestra com o Daniel, tá? Então... Eu queria só bem rapidamente agradecer a todos e a todos vocês, e o meu objetivo principal, eu não conheço quase nenhum de vocês, só conheço o Leandro, pessoa que eu saiba, né? E o meu objetivo era não passar muita vergonha com o Leandro, que acha que eu sou inteligente, eu já enganei ele por muitos anos, então eu não queria ter destruído essa mística. Ele falou que ele gostou da palestra, então já estou satisfeito. Mas eu queria agradecer a todos vocês por terem passado esse tempo ouvindo essas especulações todas. Obrigado.
Não, eu não tenho nenhuma dúvida da tua inteligência, Cláudio, só talvez tu não soubesse, mas fica carregando essa culpa, vai levar contigo a vida inteira. Me ajudou a me pôr na filosofia, né? Então tem esse crime aí para responder, viu? Querido, abraço para ti, viu? Abraço a todos vocês, boa noite e até daqui a 2 semanas.